tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindo à nossa aula, muito boa noite para quem está chegando agora. Hoje, nós vamos direto ao assunto. Nós vamos falar sobre viagem astral e sobre a cabala hebraica. Chamamos de viagens astrais os momentos em que a alma sai do corpo físico, isso durante o sono. Como já foi dito, o fato de lembrarmos mais ou menos do que fez a alma nesses episódios deve-se ao nível de consciência mais ou menos avançado, que é o propósito, de algumas práticas que nós vamos fazer aí no decorrer do nosso curso e já vou deixar uma chave aqui incrível daqui a pouquinho. No tocante às definições de corpo, alma e espírito, vamos ver o que diz Jorge Rodrigues na sua obra Curso de Antropologia Holística. Importante livro para nossos estudos. Todo homem é formado por um trio de corpo, alma e espírito. O corpo físico é este que conhecemos, construído de matéria física, que se alimenta, obviamente, de sólidos, líquidos, gases. A alma ou o corpo astral, ele é o intermediário entre a matéria e o espírito. E o espírito é o nosso real ser. O que de mais elevado existe. A altíssima vibração é o nosso ser. A viagem astral recebe diversos nomes. Dentre esses nomes, os mais conhecidos, mais comentados aí dentre os holistas, dentro do mundo holístico, dentro do mundo oculto, são eles desdobramento astral e projeção psíquica. Teve estudiosos durante toda a história da humanidade. Exemplos: os egípcios chamavam o corpo astral de alma Ka, a qual, para eles, era simbolizada por um pássaro que às vezes vinha visitar as múmias. O Egito, nós falamos uma aula bem interessante aí sobre o Egito. Se você não viu, vale a pena assistir aquela aula. Atualmente, nos estudos de parapsicologia, a viagem astral recebe o nome de experiência fora do corpo. Além do mais, existem artigos científicos a respeito e pesquisas avançadas em universidades especializadas, principalmente na Rússia e nos Estados Unidos. Sendo a Rússia, uma das primeiras escolas aí, que começou a trabalhar cientificamente com o processo de hipnose e do transe. Mas Samael também fala desse assunto em seu livro Desfazendo Mistérios. Observemos alguns trechos aí do livro de Samael. Diz o seguinte: é preciso que compreendam a necessidade de aprender e sair do corpo celular à vontade. Entendam que o corpo físico é uma casa onde não precisamos ficar prisioneiros. Fora do corpo físico, qualquer um pode dar-se ao luxo de invocar os seres queridos que já passaram pelas portas da morte e eles concorrerão ao nosso chamado. Assim, podemos conversar pessoalmente com eles. E segue Samael dizendo: estimados amigos, com este procedimento, afirmo e reafirmo
que todos podem ir ao outro mundo e voltar para contar o que viram. Posso jurar, pelo que mais quero na vida, que vou ao outro mundo cada vez que pretendo. E vocês também poderão ir, desde que não tenham medo. Então, Samael, né, deixa claro e expõe, né, completamente aí essa observação incrível de desdobramento. Mas Samael orienta que sempre que desejarmos fazer até um desdobramento, aproveitemos o exato momento da sonolência, quando não se está dormindo, nem se está acordado totalmente. Então, sem nos identificarmos com o corpo físico, sintamos que somos almas fluídicas. Segundo também Samael, quando nos sentirmos assim, conseguiremos levantar e sair do corpo com naturalidade, pelo simples fato de não nos identificarmos como matéria, mas como almas sutis que só dependem da vontade para fazer o que quiser. Importante que não se deve pensar em sair do corpo, mas sentir toda a sutileza da alma. E, quando estivermos tomados dela, agir nesse sentido. Por meio dos ensinamentos, fica nítido como o desdobramento não trará riscos ou prejuízos aos praticantes. Pelo contrário, sairmos conscientemente do corpo, observando as dimensões superiores e conversando com os mestres, é prova mais do que evidente do avanço espiritual, do afastamento da identificação e da fascinação para uma trilha que levará ao verdadeiro ser. E Samael complementa: fora do mundo físico, podemos vivenciar diretamente todos os mistérios da vida e da morte. Compreenderão agora porque insisto na necessidade de se aprender a sair conscientemente do corpo físico. O plano físico está na terceira dimensão porque apresenta comprimento, largura e altura. Já o mundo do sonho faz parte da quarta dimensão e nós já falamos em outras aulas aqui, que é o tempo. Durante a viagem da terceira para a quarta, não existe espaço-tempo, tanto que lá se viaja à velocidade do pensamento. Para lá se vai quando a vontade estiver aliada à falta de identificação com os elementos materiais, inclusive e principalmente com a ausência de identificação com o corpo físico. Quando a pessoa está consciente, controla os próprios atos no sonho. Ela só precisa saber disso profundamente. Precisa internalizar que tem o poder de controlar seus sonhos e então os direcionará para onde quiser. Afinal, o que faz os sonhos se desenrolarem à deriva é exatamente a falta de consciência. E sobre os sonhos, nós temos também, né, a aula passada foi direcionada aos sonhos, a importância, né, foi deixado alguns exercícios de como nós conseguirmos, né, fazer para lembrarmos do que nós sonhamos. Isso para quem não tem a consciência até então desperta. E assim que tomarmos posse dela,
o sonho estará sob nosso arbítrio. O ser consciente, ele é dono de si. O ser inconsciente, ele é vítima das circunstâncias. Todas as vezes que no sonho você tiver consciência que está sonhando, terá o livre arbítrio para acordar caso queira. Tão logo acorde, dê um pulo para frente para experimentar se flutua, pois acontece no corpo astral o que vive o físico e vice-versa. Recomendamos, além daquelas 3 perguntas, para desenvolver a consciência. Quem sou? Onde estou? O que estou fazendo? Mais uma, objetivando o acesso ao outro plano. Estou no plano físico ou no astral? Feita a pergunta, passe a analisar com muita atenção quais são as características da vivência do momento. Diariamente efetuada a pergunta, ela se repetirá no sonho. É desse modo que você terá consciência do plano astral. Mas é importante nós conhecermos os 2 tipos de corpo astral. E eu não sei se você já ouviu falar disso ou não, mas falaremos disso agora. A maior parte dos autores de livros que falam sobre viagem astral desconhece a existência do segundo tipo de corpo astral. Na verdade, o desconhecido da esmagadora maioria, é o verdadeiro corpo astral. É chamado nos meios ocultistas de corpo astral solar. Por isso que o propósito aqui do nosso encontro, do nosso curso, é justamente trazer esse tipo de conteúdo até você. Mas vamos lá. Todas as pessoas, até mesmo os animais, possuem o primeiro tipo de corpo astral, o corpo dos desejos. Basicamente, é o ego. São os eus psicológicos que sobrevivem à morte e recorrem à Terra. Como já vimos muito disso aqui nas outras aulas. Contudo, essa espécie de corpo astral não tem nada a ver com o verdadeiro ser. E o verdadeiro ser é o espírito. Essa espécie de fonte da luxúria, da preguiça, da maldade, dos apegos materiais, é a presa da roda de Sansara. Também já falamos sobre a roda de Sansara aqui. O corpo dos desejos recebe o nome de duplo lunar. É disforme e, na maior parte do tempo, inconsciente. Não compreende a maneira que se deve trabalhar com o hidrogênio Si12, elemento com o qual é fabricado o corpo astral solar. Já o corpo astral solar, verdadeiro corpo astral, não pertence a todas as pessoas, uma vez que precisa ser, digamos assim, fabricado, desenvolvido, confeccionado, criado. O que, aliás, é um dos principais objetivos dos alquimistas. E aqui nós vamos começar a entrar num assuntos, um pouco mais interessantes. Esse corpo solar ostenta poderes extraordinários e é luminoso. Tem forma definida e vive na 4ª dimensão. É o corpo dos anjos e dos arcanjos, de Moisés,
de Hermes de Paracelso. Totalmente consciente, pode viajar pelos mundos superiores. Composto pelo hidrogênio 24, se alimenta com o hidrogênio Si12, existente somente na química oculta. A humanidade não possui o corpo solar. Sobre a transformação dos corpos astrais, vejamos algumas palavras de Samael na sua obra A Noite dos Séculos. Disse então ele: chegou a hora de se compreender que o duplo não é de fato o corpo astral. O duplo foi e é de natureza molecular, lunar, protoplasmática. O corpo astral é um corpo de natureza solar e eletrônica. Ele nada tem de vago, vaporoso e subjetivo. Ele é um corpo de carne e osso, carne que não vem de Adão, carne do paraíso. E disse mais: os seres humanos comuns, salvo algumas raras exceções, nascem sempre com o famoso duplo lunar e jamais com o corpo astral solar. O pobre animal intelectual possui corpo molecular, corpo de desejos, duplo lunar. Ele não tem corpo astral solar, porém deve fabricá-lo. Os animais intelectuais vivem dentro ou fora do corpo físico, durante o sono e depois da morte, vestidos com o duplo molecular. É importante perceber que todos podem e devem eliminar os defeitos psicológicos para desenvolver o centro emocional superior. Porém, isso não significa fabricar o corpo astral solar. A construção desse corpo não se dá automaticamente. Tão logo haja a eliminação dos eus psicológicos, sua fabricação diz respeito ao ato sexual. Pois, conforme já estudamos através dos princípios herméticos, assim como no alto, no baixo. Disso se entende que, se a formação de um corpo físico depende da união do falo com o útero, a concepção do corpo astral verdadeiro também requer a cópula. Em alguns meios esotéricos se diz que, como cada ser humano possui os dois polos, masculino e feminino, poderíamos sozinhos dar origem ao corpo astral solar. Ocorre que estão, até então, equivocados, pois o tempo dos lemurianos hermafroditas, os quais não precisavam de segundo elemento para a criação, acabou. Nós, portanto, da raça ariana, e também já falamos bastante aqui sobre a raça ariana, dependemos de outro componente para a formação que se objetiva. A respeito de como se dá essa nova construção, observemos mais algumas ponderações feitas por Samael. O hidrogênio sexual se desenvolve dentro do organismo humano de acordo com a escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 7 notas. O hidrogênio sexual Si12 abunda no sêmen, cristaliza-se em novos corpos humanos, sabiamente transmutado, toma forma de corpo astral, refreando o impulso sexual
para evitar a ejaculação do sêmen. O hidrogênio sexual Si12 recebe um choque especial que o leva a uma segunda oitava superior, a qual se processa de acordo com as 7 notas da escala: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nenhum ocultista deve ignorar que a transformação das substâncias dentro do organismo se processa de acordo com a lei das oitavas. A união do hidrogênio Si12, do macho e da fêmea e os demais componentes desses dois elementos erige a forma do corpo astral, que é formado da mesma matéria e da mesma substância do corpo físico. O tão famoso transformar o chumbo em ouro. Seria isso, transmutar o corpo físico em astral. Eu vou falar agora algumas chaves para se viajar com o corpo astral que possui. Como ficou dito aqui, é a magia sexual que construirá o corpo astral solar. Todavia, orientamos que você não comece a praticá-la antes de ter todos os conhecimentos necessários. E esses conhecimentos serão transmitidos mais adiante, tá? Somente para os membros e lá na plataforma. Entretanto, enquanto não se fabrica, não se cristaliza o corpo astral solar, vamos aconselhar que aprenda a exercitar de forma superior o corpo dos desejos. Para isso, vamos apresentar aqui algumas técnicas trazidas, né, à humanidade pelo ocultista Samael. Então são 3 chaves. 2 eu vou falar aqui, deixar no YouTube. E a terceira chave não posso deixar aqui, mas quem é membro aí, logo mais vai estar aí, tá? E lá na plataforma também a terceira chave. Mas chave 1. Nota-chave. Para alguns é o som de labaredas, para outros o de flautas, para outros ainda são os gongos ou os raios. Fato é que todos os cérebros possuem uma nota-chave que está sempre ressoando, mesmo que quase imperceptivelmente. Se a pessoa silenciar a mente e se acalmar por completo, escutará a sua chave. Ademais, se, pelo poder da vontade, a fizer vibrar tão alto que essa atividade superior paralise a física, então poderá sair do corpo. Chave 2, memória do sonho. Se você acordar de um sonho no qual estava em determinado ambiente, fique quieto, não se mexa. Então, volte toda a atenção ao mencionado lugar e torne a dormir. Você retornará ao local e prosseguirá nele, no sonho, podendo controlá-lo. Imaginação e vontade são o segredo dessa segunda chave. Já a chave 3, mantra. Nós temos um mantra dentro do ocultismo, que se você exercitar esse mantra bem simples, antes de você dormir, por meio desses sons, os respectivos átomos solares e lunares girarão com potência produzindo o som anahata, o qual é apto a levar a quem está praticando conscientemente para fora do corpo físico. Então, o astral se levanta da cama no instante
em que o físico adormece. E esses mantras, essa técnica, essa terceira chave, somente para membros aí. E para nós finalizarmos esse assunto, vamos fazer um complemento sobre a temática da mística sexual. Observemos alguns esclarecimentos de Samael sobre isso. As duas testemunhas do Apocalipse, de São João, outorgam o poder de profetizar, porque produzem o despertar da consciência. Pelo cordão ganglionar da direita sobre o fogo solar. Pelo da esquerda se eleva a água lunar. Fogo mais água igual a consciência. O fogo do flegetonte e a água do aqueronte se entrecruzam na nona esfera, o sexo, formando o signo do infinito. Este signo é o santo oito. Se observarmos cuidadosamente o caduceu de Mercúrio, podemos perceber duas serpentes enroscadas que formam o santo oito. E sobre esse assunto estará mais explicadinho ali na área de membros e também lá na nossa plataforma. Mas falei algumas palavras diferentes, vamos entender o que elas significam. Flegetonte. Na mitologia grega, o Flegetonte é um dos rios do Hades. O Flegetonte é o rio de fogo que passa pelo Tártaro. Na Divina Comédia de Dante, na primeira parte da obra, Inferno, que envolve tradições gregas e católicas, o Flagetonte apareceu no sétimo círculo do inferno. Aqueronte. O rio mitológico Aqueronte localiza-se no Epiro, região da Grécia. O nome do rio pode ser traduzido como Rio do Infortúnio e acreditava-se que fosse um afluente do rio Estige, este localizado no mundo inferior. Caduceu. O caduceu, ou emblema de Hermes, é um brasão em torno do qual se entrelaçam duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. Continuando, nós vamos falar então sobre alguns conceitos da cabala hebraica e o principal assunto aqui são os sete cosmos. Entretanto, antes de abordarmos esse tema, precisamos compreender alguns outros conceitos para então nós termos aí o completo entendimento. E dentre eles, nós precisamos entender a definição de cabala hebraica. Então, En na cabala hebraica é Deus, o Criador, o transcendente, o inominável. En é a definição de coisa alguma e de tudo ao mesmo tempo. Está além da existência e separado de tudo. É o nada absoluto. Não está em cima, nem embaixo, nem em lugar algum. Por isso, sua existência é inexplicável. Só os deuses podem compreendê-la. Observemos o que Blavatsky falou em sua obra A Doutrina Secreta. Como podemos defini-lo? Em é espírito? Na verdade, lhes digo que não é. Em é matéria? Certamente lhes digo que não é. Em é a raiz do espírito e da matéria, mas não é nenhum nem outro. Em é a luz que jamais foi criada por algum deus ou divindade. Em o absoluto, acima de todas as leis, onisciência total, é a felicidade
sem limites. Ein Sof, de Ein, zero, nasce Ein Sof, a unidade. Ein Sof significa o infinito. Ein Sof é o todo absoluto para o nada absoluto, que se refere a Ein. Diz a tradição que Ein Sof surgiu da vontade de Ein ver a si mesmo. É de Ein Sof que emana toda a criação. Contudo, a criação não é igual nem em essência e nem em potência a Ein Sof, pois a criação, embora derivada de Ein Sof, tem aspectos infinitos. A Cabala chama essa primeira emanação espiritual vinda de Ein Sof de o inefável ancião dos dias, que é o ser do nosso ser, o pai e mãe em nós mesmos. Não podendo Ein Sof se expressar no limitado plano físico, se expressa por meio das 10 Sephiroth da Cabala. Além do íntimo está o Logos, o Cristo, mais além do inefável ancião dos dias está o Ein Sof, o absoluto. A sua exalação se chama dia cósmico e a inalação noite cósmica. Ao final do dia cósmico, as 7 dimensões basicamente do universo se reduzem a um ponto matemático. E o tempo deixa então de existir. Quando chegar a noite profunda dos criadores deste sistema solar, eles serão absorvidos de volta ao absoluto e ficará apenas um grupo de luas. Os sóis, os planetas, a Terra e a vida terão desaparecido com todas as chispas virginais. A cada ser que vive corresponde a uma chispa virginal e esta será, então, absorvida pelo absoluto por 7 eternidades. Exemplo disso é a lua Selene, que teve rica vida, mares, vulcões e hoje é um cadáver. Produziu 7 raças e depois morreu. Os deuses, por meio do fogo, surgem do abismo e se perdem no absoluto. Luz e trevas são fenômenos do mesmo número. Para os antigos astecas, Ein Sof é Tonatiuh, produziu 7 raças e depois morreu. Os deuses, por meio do fogo, surgem do abismo e se perdem no absoluto. Luz e trevas são fenômenos do mesmo número. Para os antigos astecas, Ein Sof é Tonatiuh, o demiurgo criador representado no centro do calendário solar dos maias. Ein Sof Ar, a Cabala diz que a vontade de Deus produziu a eclosão de Si em Ein Sof Ar, ou protocosmo, o primeiro cosmo. O protocosmo é o desdobramento do absoluto e forma conjuntos de sóis gigantescos e espirituais. Cada universo do espaço possui seu próprio sol central e a soma desses sóis espirituais constitui o Ein Sof Ar. Então, notamos que todas as manifestações universais são governadas por números, pois é a forma de organização para tudo o que existe. Segundo isso, então, vamos demonstrar alguns significados desses números. O é o início, o ponto de partida, a força ativa, o ser, o pai, a mônada. Ele, o primeiro logos, o mago do tarô.
O 2 é a dualidade, desdobramento do 1, a doada, a força passiva, a mãe. O segundo lótus, a sacerdotisa do tarô. O 3 é a trindade, a força neutra. O terceiro logos, o filho, a imperatriz do tarô. O 4 é a base da continuidade da criação, o santo tetragramaton, o hidrogênio da química oculta, o imperador do tarô. O 5 é a ordem da criação, as leis cósmicas, o gerarca do tarô. Os cosmos são todos eles organizados pelas mesmas leis e princípios. Mas a forma como se manifestam as leis difere para cada dimensão, para cada lugar. Por exemplo, o fogo nunca deixará de ser fogo, mas assume características diferentes da terceira para a quarta dimensão. Igualmente, da quarta para a quinta, e assim por diante. Desse modo, não se pode conhecer com clareza um cosmo antes que se conheça um logo acima e um logo abaixo, pois a existência do número e da aplicação das leis em um cosmo tem relação com os cosmos anterior e seguinte. E aqui nós precisamos falar também sobre o sagrado 3, sobre a lei do 3. Então vejamos o que Samael fala em um texto de mensagem de Natal, publicado em português com o título Música, Meditação e Iluminação. Então, ele diz o seguinte: o Filho veio ao mundo para nos salvar, e é necessário saber o que é o Pai, o que é o Filho e o que é o Espírito Santo. Todas as trimurtis sagradas de todas as religiões correspondem às três forças primárias do universo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem uma trindade dentro da unidade da vida. Osíris, Ísis e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva, e etc. São as trimurtis sagradas que representam sempre as mesmas três forças primárias. Os cientistas dizem que existem duas forças, a positiva e a negativa, a feminina e a masculina, mas se esquecem que para que qualquer fenômeno cosmo aconteça, é indispensável uma terceira força, a neutra. Durante as manifestações cósmicas, essas três forças se unem e se separam, se dividem e se multiplicam. Assim, vão formando os mundos e tudo relacionado a eles. Para que possamos entender de maneira matemática como se formam as leis dos mundos, os quais são baseados na lei do três, três forças que saem diretamente do absoluto, originalmente, e depois vão se multiplicando de modo mecânico em cada mundo subsequente. Vejamos a demonstração do mestre G. Estes mundos foram criados pelas três forças e, havendo sido criados, manifestam três forças novas e próprias. Assim, teremos que os números de forças que atuam nos mundos de uma terceira ordem são 6. Em total, designemo-lo com o número 6, 3 mais 3. Tomemos um destes mundos e designemo-lo com o número 12, 3 mais 6 mais 3. Como estão sujeitos
há um maior número de leis, estes mundos encontram-se ainda mais afastados da vontade do absoluto e são ainda mais mecânicos. Os mundos criados dentro destes últimos estão sob o governo de 24 forças, 3 mais 6 mais 12 mais 3. Os mundos criados dentro destes estarão, por sua vez, governados por 48 forças, e esta soma 48. Resulta do seguinte: 3 forças resultantes do mundo que segue imediatamente ao absoluto, 6 do seguinte, 12 do que segue a este, 24 do subsequente e 3 próprias. 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 3, ou seja, as 48 do total. Os mundos criados dentro dos mundos 48 estarão sob o governo de 96 forças, 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48 mais 3. Os mundos da seguinte ordem estarão sob governo de 192 forças e assim por diante. O mundo de 96 leis é o primeiro plano submerso do abismo e o de 192 leis é o segundo. O abismo é o reino mineral e fica sob a superfície da terra. Recebe também os nomes de Tártaro, Averno e Inferno. O abismo tem 7 regiões atômicas submersas, que são os infernos atômicos. A vida no reino mineral é extremamente infeliz, pois está longe da vontade do absoluto. Nela vive quem se perdeu. A ordem da criação começa com o absoluto e termina no inferno. 1 absoluto, protocosmo. 2 todos os mundos, aiocosmos. 3 todos os sóis, macrocosmo. 4 o sol, deuterocosmo. 5 todos os planetas, mesocosmo. 6 a terra, homem, microcosmo. 7 o inferno, tritocosmo. A lua pertence ao passado raio da criação, não ao atual. A influência da lua é subconsciente e é essa influência que governa as regiões do abismo terrestre. Nós estamos atualmente separados do absoluto por 48 leis. Caso fabriquemos para nós um corpo astral verdadeiro, corpo solar, nos livraremos da metade dessas leis e ficaremos sobre a égide de 24 leis. Para que fiquemos, então, presididos pelas 12 leis solares, teríamos que fabricar um novo corpo mental. Não confundir corpo mental normal, que é do tipo lunar animal. Dando um passo a mais, se fabricarmos o corpo da vontade consciente ou corpo casual, não confundir com a essência anímica que fica no interior da mente lunar. Ficaríamos governados por 6 leis cósmicas. Adiante, chegaremos ao absoluto, ao protocosmo divino, o qual é governado por 3 leis. O protocosmo é o espírito divino e fica submerso no seio do absoluto. O ser humano pode se elevar ou regredir, ir em direção ao absoluto ou baixar ao abismo, reino mineral, onde ficará submetido a 96 leis, talvez a 192, caso involua ainda mais. Em relação ao abismo, observemos um trecho do
mencionado texto de Samael. Os que entram no abismo mineral evoluem, retrocedem, baixando pelos reinos animal, vegetal e mineral. Quando os perdidos chegam ao estado mineral, quando se fossilizam totalmente sob a superfície da Terra, então de fato se desintegram, se reduzem a pó. O abismo é o crisol de fundição. É necessário que os tenebrosos se desintegrem no abismo para que a essência da alma se liberte e regresse ao seu espírito divino, donde um dia saiu. De acordo com Samael, ainda é mais fácil as pessoas entrarem nos submundos das 96 leis do que se libertarem das 48, em direção ao absoluto. Afinal, se libertar das leis requer fabulosos esforços. Por isso, os seres humanos, no geral, se identificam com as realidades dos infernos atômicos e a eles vão descendo. O normal é que continue evoluindo, o revolucionário é que decidam se despir dos efeitos e desintegrar os eus psicológicos na senda da conquista da consciência. A revolução da consciência passa por 3 estágios: morrer, nascer, sacrifício pela humanidade. Morrer significa desintegrar os eus. Nascer é fabricar o verdadeiro corpo astral, que é o que nós estamos caminhando também para isso. E sacrificar-se pela humanidade é rejeitar tudo o que diga respeito a interesses egoístas e mesquinhos, trabalhando em prol da salvação do mundo. Falando agora dos 7 cosmos, somente entenderemos a dinâmica universal quando estudarmos todos os cosmos, pois há relações íntimas com eles. Compreender apenas um ou alguns cosmos pode nos levar à distorção. Observemos, pois, os 7 cosmos. Primeiro, o protocosmo. Sóis espirituais gigantescos. Proto significa primeiro. Protocosmo é derivado do absoluto. Protocosmo é o mesmo que Ein Sof Ar. É formado por muitos sóis espirituais, mas não é o nosso sol, é um sol divino, transcendental. O protocosmo significa a vontade do Pai, por isso é representado pelo número 1. É o mundo 1. A matéria desse mundo é constituída por um átomo. A nota que ressoa nesse cosmo é o Dó. Desse é um lugar onde a felicidade é infinita e não existem condicionamentos ou mecanicidade. O segundo, Aiocosmo, todas as galáxias. Aio significa santo divino. O segundo cosmo é formado pelos milhões de planetas e de sóis que estão no espaço infinito. Diz respeito a todas as galáxias que existem. Toda a matéria do Aiocosmo é formada por 3 átomos do absoluto. A nota que vibra nesse cosmo é o Si. E a formação por esse número de átomos diz respeito novamente à lei do 3. Vejamos o que diz Samael acerca desse assunto. Se levarmos em conta que os Elohim são andrógenos, claro que tiveram que polarizar sua vontade em forma masculina, feminina e neutra, sempre de acordo com a sagrada triamazicano-cósmica comum. O sacerdote e a sacerdotisa punham-se diante do altar e
no res do chão do templo o coro dos Elohim. Cantaram-se os rituais do fogo e o conúbio sexual da palavra fecundou o grande ventre do caos para fazer nascer o universo. Os anjos criam com o poder da palavra. A laringe é um útero onde se gera a palavra. Já o terceiro, macrocosmo, cada galáxia significa vasto. Esse terceiro cosmo é constituído pelas galáxias do espaço, a Via Láctea, nossa galáxia. É apenas uma dentre outras milhares e faz parte de um conjunto com outras 20 galáxias. O macrocosmo, Via Láctea, é formada por 250 bilhões de estrelas. O terceiro cosmo corresponde a todos os sóis e é representado pelo número 6, pois está regido por 6 leis. Toda a matéria do macrocosmo tem 6 átomos do absoluto. O Sol Sírio é a capital da nossa galáxia. Nesse cosmo vibra a nota Lá e já existe a mecanicidade. Quarto, deuterocosmo, cada sistema solar. Deutero significa segundo. Deuterocosmo é o quarto cosmo e é constituído por cada sistema solar. O nosso deuterocosmo é o sistema solar de Ors. Na Via Láctea há milhões de sistemas solares e cada um deles é um deuterocosmo. Esse quarto cosmo é representado pelo número 12, pois é presidido por 12 leis. Toda a matéria desse cosmo é formada por 12 átomos do absoluto. Deuterocosmo vibra com a nota Sol e já ostenta maior mecanicidade em relação ao cosmo anterior, devido ao número de leis. Já o quinto, mesocosmo, cada planeta. Meso significa meio. Esse é o quinto cosmo. Qualquer planeta é um mesocosmo. Qualquer planeta é um mesocosmo. Cada mesocosmo está sob a égide de 24 leis. Toda a matéria desse cosmo é formada por 24 átomos do absoluto. No mesocosmo ressoa a nota Fá. Aqui a mecanicidade é muito maior em relação ao cosmo anterior. Já o sexto, microcosmo, cada ser humano. Micro significa pequeno. Microcosmo é o sexto cosmo. Qualquer humano de qualquer planeta é um microcosmo. O homem tem que se submeter a 48 leis. Toda a matéria do sexto cosmo é formada por 48 átomos do absoluto. Nesse cosmo vibra a nota Mi. Aqui o automatismo é imensamente maior se comparada ao cosmo precedente. Por isso que você vive mais de 70% da sua vida no automático. Mas vamos falar do sétimo, tritocosmo, infernos atômicos. Trito significa terceiro. O sétimo mundo, ou sétimo cosmo, corresponde ao mundo mineral submerso. É o abismo, o tártaro, o Orcus, o inferno. A palavra inferno significa inferior. O tritocosmo é governado por, no mínimo, 96 leis e se localiza nas regiões inferiores da natureza, no mundo mineral. Não devemos confundir esse cosmo com o subsolo da Terra, nem com os seus componentes minerais. O mundo mineral que ora tratamos fica numa dimensão diferente da nossa.
muito mais densa, pois o subsolo do nosso planeta ainda está dentro das três dimensões. Por isso, não é sinônimo de tritocosmo. No sétimo cosmo, vibra a nota Ré, para depois fechar o ciclo e voltar ao absoluto com a nota Dó. No que tange ao assunto dos sete cosmos, Samael discorre em sua obra, sim, a inferno, diabo e karma. Nela, ele é incisivo ao afirmar que quanto maior o número de leis que governam o cosmo, maior a mecanicidade, o automatismo, mais difícil a fluidez. Na mesma medida que se multiplicam as leis, definha a felicidade nos mundos. E vamos ver a respeito disso uma constatação feita por Samael. Ele diz o seguinte: a primeira ordem de mundos é completamente diferente da segunda e cada cosmos é completamente desigual, radicalmente diferente. A primeira ordem de mundos é infinitamente divina, inefável. Não existe nela nenhum princípio mecânico. Está governada pela lei única. E continua dizendo: quero que todos saibam de forma precisa que os mundos de leis nas regiões abismais multiplicam-se escandalosamente. O primeiro círculo dantesco está sob o controle de 96 leis, porém, já no segundo, esta quantidade fica duplicada, 192 leis. No terceiro, fica triplicada. No quarto, quadruplicada e assim segue. Dessa forma, pode-se multiplicar a quantidade de 96 por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assim, no nono círculo, multiplicando as 96 leis por 9, teremos 864 leis. O autor da obra Divina Comédia, Dante, escreveu o detalhado relato pautado em experiências próprias e conscientes, ou seja, viagens astrais, que teve nos mundos abismais. Caso haja interesse em saber um pouco mais sobre esses mundos, leia a obra de Dante, porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre o percurso das mônadas. O absoluto representa três aspectos: En, Ensof e Ensof-Ar. Ele não pode ser encontrado em lugar algum. É justamente essa realidade insondável que a Cabala chama de Kettler, que tem o significado de coroa suprema da árvore da vida. Neste lugar inimaginável para os humanos moram as mônadas, essência da vida, em uma felicidade sem máculas. Todavia, as mônadas têm o intrínseco desejo de conhecer a criação, e é por isso que percorrem os cosmos até chegar ao estado humano. Ao alcançar o nosso estado, cada mônada recebe 108 vidas para que consiga fabricar o seu corpo astral solar. Só então se tornará um ser humano completo. O homem solar cristificado. Sabemos, a essa altura, que a natureza fará tudo para impedir tal conquista, uma vez que, se todos os humanos se elevarem a mundos superiores, ao mesmo tempo o planeta perderá seu alimento e chegará ao seu fim. A autorrealização ao final das 108 vidas, ou até mesmo antes disso, é apenas para aqueles que estão cientes de que precisarão empreender muitos esforços. É para aqueles que agem no sentido de conseguir a consciência própria. No entanto, o grande segredo não é ir contra o fluxo natural, tampouco
agir de acordo com o automatismo, mas ser superior a ele. É na superioridade que o ser humano encontrará a autorrealização. Os poucos que conseguem cristalizar os 7 corpos solares e conquistam a autorrealização através da alquimia sexual, grande arcano, alta magia, Kundalini, são direcionados a mundos superiores, sem que precisem passar pelos abismos. Entretanto, quem não eliminar o ego por meio da transmutação santificada, precisará fazê-lo nos mundos infernais. Ao final da trajetória, todas as mônadas, tanto as que fizeram estágio nos mundos inferiores, quanto as que não precisam cursar essa etapa devido à transmutação, retornam ao absoluto, que é o seu legítimo lugar. E aqui falamos algumas palavras um pouco, né, distantes do comum. Sephiroth são potências ou agentes pelos quais Ein Sof manifestou sua vontade na produção do universo. O termo Sephiroth em hebraico significa originalmente número, contagem ou estatística. Trimurtis, conjunto formado pelos 3 principais deuses do hinduísmo. Crisol de fundição. No crisol de fundição cósmica se reduzem a pó os corpos lunares e o ego. Elohim. Palavra Elohim é um substantivo na forma plural. Essas 3 pessoas constituem o que é chamado de Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 seres que formam a divindade, Trindade, agem juntos no mesmo propósito. Triamazicano é a lei do 3. Mais uma aula extensa, é uma aula, né, um pouco densa, veio aí muito conteúdo sobre os cosmos, mas tudo isso você viu que já começou a entrar aí mais algumas outras questões no meio disso aí, e depois, como eu disse, é um quebra-cabeça que as próximas aulas vai ter uma certa continuidade de alguns fatores que nós falamos aqui, só que vai ter uma aula aí, a próxima aula, né, que nós vamos falar sobre Pistis Sophia, né? Nós já falamos, citamos ela aqui, um trecho, né, uma pequena citação sobre isso aqui no curso, lá anteriormente, e essa aula sobre Pistis Sophia, ela vai ficar somente na plataforma e somente para quem é membro do canal, tá? Ela não vai estar pública. Então, essa aula, tá? Nós vai continuar todos os dias a aula normal. Apenas essa aula, Piscis Sophia aí, ela vai estar, já deve estar, né, entrando aí somente para membros e somente para quem estiver na plataforma, tá ok? Porque é uma aula um pouco mais densa, um pouco mais avançada, então essa estará aí, tá? Dentro aí para membros e na plataforma. Muito obrigado aí por dividir o seu tempo comigo. Espero que tenha trazido aí mais informações além do que você já até então sabia. Boa noite, obrigado, muito obrigado pela participação aí. Até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado a todos, até mais.